Fala galera, se você já entrou no site do Figma, você já deve ter percebido que ele tem um cursor bem diferente, né? Ele tem um cursor personalizado e quando você faz alguma interação com algum botão, você vai ver que ele tem uma aparência diferente, tanto na seleção de texto quanto no clique de um botão e também no cursor tradicional. E hoje nós vamos ensinar para você como é simples fazer essa troca dos ícones de um cursor com quase nada de CSS. Então bora lá? Primeiro de tudo, eu vou mostrar para você o nosso projeto pronto, com o cursor já personalizado. Você pode ver que ele está com o mesmo cursor do estilo do Figma, também para seleção de texto e também para o clique de botão. Essa é uma landing page fictícia que a gente criou para o projeto, para a gente brincar. E você vai gostar pra caramba fazer esse projeto com a gente. Aqui, a gente tem a pasta do projeto, com as pastas CSS e MG, nada complexo. E por último, as três imagens que a gente vai usar para o projeto. São três imagens por quê? A primeira, que é o cursor padrão ou default, a gente vai usar para quando o usuário estiver passando o mouse pelo site e não estiver clicando em nenhum elemento de botão e também de link. E o segundo, o próprio nome já diz, né, que é o pointer, né, que é quando ele vai clicar num botão ou num link, né, que é essa mãozinha apontada, né, com o indicador. E por último, o ícone de texto, que é quando a gente vai passar por algum texto, né, quando a gente seleciona algum texto, como um parágrafo ou talvez um texto dentro de um input que a gente está preenchendo, né? Então são esses os três ícones que a gente vai usar no projeto. Eles são em SVG e eles vão estar dentro da pasta IMG. Agora eu vou mostrar para você um pouco da pasta do nosso projeto, os arquivos do nosso projeto. Ele tem um arquivo index.html, tem vários simples, alguns textos aqui. A gente tem os estilos, né, que são todos dentro do stylesheet.css, né, coisas que básicas aqui, tem algumas seleções aqui que eu vou explicar um pouco melhor. E a gente tem também a pasta IMG, com os três ícones aqui. Texto, pointer e de cursor. E como a gente vai fazer isso, né? Primeiro de tudo, eu vou mostrar para você agora como o navegador está mostrando essa nossa landing page. Você pode ver que agora, no começo do projeto, os cursores eles não estão personalizados, eles estão no modo default do navegador. Pode ver que na seleção, né, seleção de texto, também no clique do botão. Inclusive, ele não está aparecendo aqui com cursor pointer, porque por default o navegador ele não mostra o cursor pointer num botão. Então, a gente vai configurar isso também. Então, o modo default ele está sendo mostrado aqui. E vamos começar a alterar esse CSS para a gente deixar o nosso cursor com as imagens customizadas que a gente escolheu. Então, primeiro de tudo, vamos para o nosso arquivo CSS, que é o stylesheet.css. Aqui no dois pontos root é onde a gente vai setar algumas variáveis que a gente vai usar. Eu vou criar três variáveis, que serão três variáveis, uma para cada imagem, onde a gente vai utilizar as imagens personalizadas, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai colocar aqui cursor default. E a gente vai colocar o caminho da imagem com a imagem default, que é o pontos barra g barra cursor icon svg. Beleza? Vamos criar outra variável, que é o cursor pointer, que é o URL. A gente vai fazer o caminho pointer icon svg. Ah, tem um outro detalhe que a gente tem que colocar aqui como alto, tá? E aqui também como alto. Para alguns navegadores que não reconhecem as configurações, não reconhecer o ícone, ele vai considerar como automático a escolha do ícone. Ele vai pegar as configurações padrão do navegador, tá? E por último, o cursor text. A gente vai fazer a mesma coisa. O caminho aqui da imagem, mg barra test icon.svg, vírgula alto. Beleza, a gente tem aqui as variáveis setadas. E agora, o que a gente vai fazer? Não mudou nada ainda, a gente só setou as variáveis. E a gente sempre coloca dentro de dois pontos root. Agora, a gente vai, primeiro de tudo, a gente vai vir em HTML e a gente vai usar a propriedade cursor.
A propriedade cursor, a gente pode colocar vários valores nela, trocar os valores dela, mas nesse caso a gente vai setar ela dentro do elemento HTML, que é o elemento pai de todo o site, né? É o elemento HTML, segundo o DOM. Então, primeiro de tudo, a gente vai colocar aqui cursor. E qual dessas variáveis que a gente usou, a gente vai usar? O cursor default, né? Então, a gente vai setar aqui para a gente poder pegar essa variável. Var, vai pegar cursor default. Você vê que o VS Code já mostrou aqui, né? Cursor var, cursor default. Beleza. Agora, a gente vai ver se está funcionando. Vamos lá para a nossa página. Você pode ver que ele já está funcionando, né? Ele ainda não está funcionando nos campos de texto, nem também no botão. Mas ele já está funcionando com o nosso cursor. Olha só que legal. Isso aqui é simples, né? Então vamos lá, vamos para os próximos. Aqui eu fiz uma seleção dos elementos que são de clique, normalmente, né? Então, essa seleção aqui, eu coloquei o elemento A, botão, os inputs de checkbox, radio e submit. Então, são esses aqui que a gente colocou. É a mesma coisa. A gente pode até copiar aqui em cima, né? A gente vai pegar essa propriedade aqui e a gente vai colar aqui. Então, ao invés de cursor default, a gente vai usar cursor pointer. Lá, esse ele já está funcionando. Olha só que bacana. Ele já mudou para o cursor pointer. Então você vê que ele já funcionou, foi bem simples. E vamos para o último, que é o de texto. Você pode ver que ele está o texto por default também, o nosso cursor. A gente vai trocar para esse também que a gente escolheu. Então vamos lá. Vamos para o próximo. Aqui a gente pegou todos os elementos de texto, que são os elementos de cabeçalho, de parágrafo, black quote, né, que são de citações, endereço, label, code, os inputs de texto, de e-mail, de telefone e o text area. E a gente vai fazer a mesma coisa. E ao invés de trocar para cursor default, a gente vai trocar para cursor text. Vamos ver se funcionou. E aqui está. Tá vendo? Já está funcionando 100%. A gente já conseguiu customizar tudo e o que é mais legal é sem JavaScript. Eu vejo alguns tutoriais pela internet que ensinam até a fazer essas alterações de ícone de cursor via JavaScript e cria um elemento próprio e vira uma bagunça e o DOM ele não reconhece, você tem que configurar algumas coisas, mas essa é a maneira mais simples, tá? Lembrando que essa maneira que a gente ensinou aqui vale para navegadores modernos, tá? Ele não vai funcionar no IE11, por exemplo. Ele pede no Google Chrome versões atuais, Firefox, Safari, etc, tá bom? É algo muito legal, né? E se você pensa que esse vídeo já acabou, ainda não acabou porque tem mais. Eu vou deixar uma dica extra para você agora, que é para você diminuir o número de requisições no seu site, que nesse caso a gente está usando 3 imagens aqui, que são relativas posso dizer, aos estados do cursor. Eu vou ensinar para você uma maneira de você evitar essas requisições. Você vai transformar esses arquivos de imagem em código e você vai inserir esse código diretamente aqui, para você não precisar puxar uma imagem toda vez que alguém entrar no seu site. O servidor ele vai salvar esse código em cache, então ele vai economizar requisições. Então, mas como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, a gente tem imagens que são em SVG aqui. Essas 3 imagens elas são em SVG. Para quem não sabe, o SVG ele é um formato de arquivo baseado em XML. Mesmo formato que é muito parecido com HTML. E a gente vai copiar esse código. E a gente vai nesse site aqui, que é o SVG Backgrounds. Ele tem um conversor de SVG para CSS. Ele transforma o código SVG, esse que a gente copiou, em Data URI. É um formato de uma URL, basicamente, né, que você vai colocar direto no CSS e ele vai evitar que você faça mais requisições, porque você não vai estar buscando uma imagem, você vai estar colocando um código ali. Então ele vai salvar em cache isso e vai economizar requisições. E como que a gente faz isso? A gente volta aqui, a gente copia e volta lá na nossa ferramenta e cola aqui nessa coluna esquerda. Na coluna direita ele vai gerar o código que a gente vai usar. A gente vai copiar
E vamos voltar lá no nosso CSS. Aqui onde está Cursor Icon, tá vendo? Cursor Default, né? A gente vai copiar essa parte aqui, vai deletar, vai colar o nosso código. E vamos ver se funcionou. Vamos direto no navegador. Tá? Tá funcionando porque é o nosso cursor default que a gente alterou. Então ele está fazendo isso já. Ele já está funcionando. Vamos para os outros estados. Vamos lá. Para a segunda imagem, né? Então, para o pointer. Ctrl A, Ctrl C. Volta lá. Vem aqui. Ctrl V. E copia isso aqui também. Isso aqui já deu um código um pouco mais extenso, né? Como você pode ver. Volta no nosso código. E vamos deletar esse código aqui. A mesma coisa para o último agora. Vamos para o text icon. Seleciona. Volta nossa ferramenta. Seleciona tudo. Cola. E cola o resultado. Vou deixar aqui só para ficar mais organizado. E cola aqui também. Beleza. Então vamos ver o resultado final. Bom, aparentemente está funcionando tudo certo. Tá? E agora, para tirar a prova de fogo, a gente vai deletar os arquivos que estão dentro da pasta IMG para ver se tudo vai funcionar como deveria. E aqui está. Ele está funcionando 100%. Está funcionando legal aqui. Você pode ver seleção, o cursor default e também o botão de... Então, esse é o vídeo de como você pode trocar o seu cursor via CSS de uma forma fácil, uma forma rápida. E a gente espera que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, não se esquece de deixar aquele like maroto, porque esse vídeo é para você que ama front-end igual a gente. Então, não se esquece também de se inscrever no canal da Codit para sempre ficar ligado quando vierem novos vídeos para você, ok? A gente se vê no próximo vídeo e código sempre, galera. Código sempre, todos os dias. Valeu!